Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de Conhecimentos e Atualidades. Vamos lá, pessoal? Bom, meninos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro. A gente vai entender como funciona, né, esse nosso ordenamento, como que é dividido o nosso sistema legislativo no nosso país. Lembrando que a gente tem a divisão, né, dos poderes, dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder legislativo, certo? Bom, gente, todo mundo aí já deve ter ouvido falar, então, no Congresso Nacional, certo? Aqui no Brasil, o nosso Congresso ele é bicameral, ou seja, ele é composto por duas casas, né? Nem sempre vai ser assim em todos os países, certo, gente? Então, né, cada país a gente vai ter uma normatização, cada país a gente vai ter um aparelho, né, jurídico e uma forma de se organizar esse Estado. Aqui no Brasil, a gente então tem essa divisão para o nosso Congresso, para o nosso sistema legislativo federal, que é uma casa, então, bicameral, composta pela Câmara de Deputados Federais e pelo Senado. Então, são os deputados e os senadores, certo? Então, a Casa do Povo, como é conhecido o Congresso Nacional, é um grande centro de exercício do poder legislativo em nível federal. Esse poder legislativo, ele também vai ser encontrado tanto no âmbito federal, como é o Congresso, mas também no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, no âmbito federal, nós temos a Câmara de Deputados Federais e o Senado. No âmbito estadual, nós temos a nossa Câmara Legislativa Estadual, que é onde fica lá os nossos deputados estaduais. E, a nível municipal, nós temos a nossa Câmara dos Vereadores, né? Então, todas as cidades têm aí a sua Câmara dos Vereadores, que compõem, né, o poder legislativo. Mas hoje a gente vai conversar um pouco só no âmbito federal, viu, gente? Porque esse assunto é muito extenso. Então, vamos lá. Então, aqui, como eu já te falei para vocês, né, o poder legislativo no âmbito federal é exercido pelo Congresso, composto por duas casas, né? E a maioria das emendas das leis, elas são votadas, elas são propostas por essas duas casas, certo? E aí a gente precisa da aprovação ou não das duas casas do Congresso para que essa lei possa ou não entrar em vigor. Os senadores e deputados federais são eleitos pelo povo. Então, é voto o quê? Direto. A gente vai lá e vota, não é assim? Recentemente a gente teve uma eleição. Nós fomos lá e escolhemos um candidato a deputado federal, um candidato a deputado estadual, um candidato a senador, não foi assim? Então, a gente estava compondo o quê? O nosso Congresso Federal e a nossa Câmara de Deputados Estaduais. Quando a gente tem eleição municipal, para prefeito, a gente também elege o nosso legislativo municipal, que é quando a gente vota nos nossos vereadores, por meio do voto direto e secreto. E cabe a eles propor, analisar, discutir, votar e aprovar as leis que regem o dia a dia dos brasileiros. Então, gente, é uma parte muito importante do nosso ordenamento, de todas as leis que a gente segue, de projetos, né, que vão beneficiar, ou pelo menos deveriam beneficiar a população, vem do Senado, vem da Câmara dos Deputados Federais, né, neste caso, âmbito federal. Então, eles têm esse papel muito importante. Então, eles podem propor, eles podem analisar as leis, né, que foram propostas, eles podem discutir, obviamente, nas suas reuniões, eles vão votar, aprovar ou não. Né? Isso, gente, é muito importante para que a democracia seja mantida, isso é muito importante para que as leis sejam ponderadas, né? Até que ponto tal lei é válida, até que ponto tal lei é justa, ou até que ponto tal lei não vai exceder, né, o orçamento, até que ponto isso consegue ser feito dentro do poder aquisitivo que o governo possui. Então, é muito importante. E a gente vota, né? A gente vota diretamente, a gente vai à urna e escolhe diretamente representantes para esses cargos, exercendo aí, então, um direito nosso, que está lá na nossa Constituição Federal, da democracia. Bom, então aqui eu trouxe para vocês terem ideia do número que compõe
essas duas casas, certo? Que a gente acabou de eleger recentemente. Então, vamos entender aí um pouquinho sobre isso. Então, olha só, gente. A gente tem 81 senadores, certo? Então, o Senado Federal é dirigido pela mesa diretora, composta pelo presidente, primeiro e segundo e vice-presidentes, e 4 secretários. Já na Câmara dos Deputados, a gente tem 513 deputados federais. Então, é um número bem maior aí por estado, né? Lembrando que eles são divididos, gente, tanto os deputados quanto os senadores, eles são divididos por unidade da federação, por estado, tá? A Câmara dos Deputados, ela discute propostas referentes às áreas econômicas, sociais, como educação, saúde, transporte, habitação e várias outras. O Senado Federal compõe-se por representantes dos estados e do Distrito Federal. Então, a gente aqui em Minas Gerais, a gente tem lá os nossos representantes, os senadores, certo? Cada ente da federação elegerá 3 senadores com mandatos de 8 anos. Ok? Então, Jaqueline, por que a gente a cada 4 anos a gente vota para senador? Porque não sai todos, gente. A gente só elege a metade do Senado de cada vez, tá? Então, o senador ele vai ter um mandato de 8 anos, mas a gente vai trocar a metade do Senado, tá certo? Então, a gente elege lá, sendo a gente elegeu 2, então, a gente elege 2, os outros 2 já estavam lá. Eles vão ficar mais 4 anos e daqui a 4 anos nós vamos votar novamente. Para quê? Para substituir ou reeleger quem já está lá. E os 2 que foram eleitos esse ano, que vão tomar posse no próximo ano, eles vão continuar até dar os seus 8 anos, entenderam? Então, que a gente vota a cada 4 anos, sim, mas a gente troca só a metade do Senado. A outra metade segue para dar os 8 anos de mandato. Então, na verdade, a cada eleição de 4 anos, a gente troca a metade do Senado, tá? Já os deputados federais, não. Os deputados federais, a gente vai trocá-los ou vai reelegê-los a cada 4 anos. Então, a gente pode trocar toda a Câmara dos Deputados, ou a gente pode reeleger essa Câmara dos Deputados a cada 4 anos. Geralmente, alguns são eleitos, outros não, né? Então, vamos lá. Então, o número de representantes na Câmara dos Deputados não é o mesmo em todos os estados da federação. O número de cadeiras está relacionado ao tamanho da população. Gente, então olha só. Cada estado vai ter um número de deputados. Não é fixo como o número de senadores, tá? Aqui, dependendo do tamanho da população desse estado, você vai ter mais candidatos, você vai ter mais deputados eleitos ou não. Por quê? Porque você precisa de mais deputados para trabalhar quanto maior a população, né? Maior a necessidade de propor leis, maior a necessidade de atender aí a demanda dessa população, certo? Bom, gente, e aqui eu trouxe para a gente entender um pouquinho quantos deputados a gente tem por estado. Vocês vão notar que está muito ligado ao número da população mesmo, ao tamanho do estado. Então, olha só, o Acre, 8 deputados, o Alagoas, 9, o Amazonas, 8, o Amapá, 8, a Bahia, 39, olha o tamanho. Ceará, 22, Distrito Federal, 8, Espírito Santo, 10. O Distrito Federal, gente, ela é uma área bem pequenininha, mas a gente tem uma densidade alta, a gente tem uma população maior. Goiás, 17, Maranhão, 18, Minas Gerais, 53 deputados para nos representar. Mato Grosso do Sul, 8, Mato Grosso, 8, Pará, 17, Paraíba, 12, Pernambuco, 25, Piauí, 10, Paraná, 30, Rio de Janeiro, 46, Rio Grande do Norte, 8, Rondônia, 8, Roraima, 8, Rio Grande do Sul, 31, Santa Catarina, 16, Sergipe, 8, São Paulo, 70 e Tocantins, 8. São Paulo, então, tem o maior número de deputados federais representando o estado na Câmara Federal, tá? Na Câmara de Deputados Federais, justamente porque a população de São Paulo é a maior do país. Em território, não, né, gente? Em território, São Paulo não é o maior estado. O Amazonas é o maior estado, mas São Paulo tem a maior densidade, a maior população. Então, por isso, eles têm um número aí elevado de deputados. Mas Minas também, né? Com 53, a gente tem uma quantidade bem considerável de deputados trabalhando pra gente, né? Então, é muito importante que, às vezes, as pessoas vão, na hora do voto, às vezes não se atentam tanto para o cargo de senador, não se atentam tanto para o cargo de deputado, mas são importantíssimos, né? Porque são eles que vão propor melhorias legais pra gente, são eles que vão criar leis
para adequar situações que nós não concordamos, para propor soluções para ideias conflitantes, para tentar melhorar a qualidade de vida da população. E são eles também que vão aprovar aquilo que é colocado, ou que vão votar, né, sobre o que é colocado. Por quê? Sem eles, a gente não vai ter essa participação direta. Então, quando você vota num deputado estadual, quando você vota num deputado federal, ou que você vota num deputado estadual ou distrital, você está dando a ele o poder do voto. Você está dando a ele o direito de te representar. E eles são eleitos, então, por maioria absoluta. Só que aí a gente tem uma questão. Todo mundo pode se candidatar a deputado ou senador no Brasil? Então, depende, né? Para começar, gente, homens e mulheres, sim, acima dos 18 anos, que é a maioridade no Brasil, sim, podem se candidatar, né? Desde que saibam escrever os nomes. Não precisa ter formação superior para se candidatar, porque isso garante um amplo exercício da cidadania e da democracia. Mas a gente tem uma questãozinha de idade. Então, se você quer ser candidato a presidente da República, você tem que ter a idade mínima para isso, tá? Porque a idade pressupõe uma certa experiência. Então, você só é cidadão pleno aos 35 anos, que é quando você pode se candidatar a presidente da República. Antes disso, você ainda não é um cidadão pleno. Então, olha só, vereador, a partir de 18 anos, então a maioridade civil, você já pode também ter aí, né? A candidata a vereador. A gente tem alguns vereadores jovens aí pelo Brasil. Deputado federal, estadual ou distrital. E prefeito e vice-prefeito, 21 anos. Então, também aí são os jovens podendo participar do poder executivo, né? Depois, gente, para governador e vice-governador, você tem que ter pelo menos 30 anos, né? Não é necessário que você tenha uma candidatura anterior, ou que você tenha um histórico, né? Uma experiência na administração pública, mas você tem que ter essa idade. E para presidente, vice-presidente e senador, você tem que ter pelo menos 35 anos, tá? É por isso que geralmente a gente vê pessoas assim até mais velhas se candidatando a esses cargos, né? Mas é, né, uma questão de experiência, né, uma questão de toda uma história, né, que é necessária para conseguir, né, fazer uma boa governança, para conseguir exercer o cargo de uma forma plena. Então, essas são as idades mínimas que a nossa Constituição Federal traz para que nós, cidadãos brasileiros, possamos nos candidatar, né? Bom, gente, então na aula de hoje nós conversamos um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro. A gente entendeu que ele é formado por duas casas, né? Que ele é bicameral, então que ele é formado pelo Senado e pela Câmara de Deputados Federais, o que configura o poder legislativo federal no Brasil. E que, para eleger esses representantes, nosso voto ele é direto, ele é sigiloso, né? E que a gente troca, né, ou então reelege toda a nossa Câmara dos Deputados a cada 4 anos e o Senado, a gente também vota a cada 4 anos, porém a gente reelege metade da casa, né, porque o mandato de senador é de 8 anos e dos outros cargos aptos, né, a se candidatar no país é de 4 anos, certo? Sendo que no Executivo a gente pode ter aí a reeleição, né, 2 eleições, 2 cargos, né, 2 mandatos consecutivos, certo? Não mais que isso. Depois disso, o candidato tem que sair, ficar nem que seja um mandato fora e depois se retomar. E, gente, isso é uma característica do Brasil. A gente não pode pegar isso, né, como verdade em todos os países. Se a gente for na Bolívia, por exemplo, a Bolívia o mandato para presidente é de 6 anos. Então, isso é um pouco variável, tá? E tem vários outros países também que o mandato é de 6 anos ou nem tem um mandato definido, né? Então, é nesses termos. Bom, pessoal, nós conversamos hoje um pouquinho sobre o nosso sistema legislativo. É um assunto extenso que depois a gente vai voltar a falar mais. Eu queria agradecer a vocês. Muito obrigada pela presença e pela audiência de sempre. Um beijo e até mais.